23. Eu peço que você deixe aberta o Salmo de número 23. E nós iremos ler rapidamente, mais uma vez, esse texto, que diz assim: O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O texto que nós acabamos de ler, ele encontra-se inserido no livro dos Salmos. Nós temos que entender algumas verdades sobre o livro dos Salmos. É interessante nós conhecermos o significado original da palavra salmo. A palavra salmo, ela vem do hebraico terlim. E essa palavra, traduzindo para a nossa língua, ela quer dizer adoração ou louvor a Deus. Então, logo de cara, nós aprendemos que o livro dos Salmos é um livro de adoração. Ele é um livro de louvores. Eu costumo comparar o livro dos Salmos com a nossa harpa cristã. Porque da mesma forma que nós usamos a harpa para louvarmos a Deus, os judeus até hoje em Israel, quando eles querem engrandecer ao nome do Senhor Jeová, eles louvam, eles cantam os salmos. Outra coisa interessante sobre o livro dos Salmos é que, se nós estudarmos de forma profunda esse livro, nós vamos descobrir que ele se divide em 3 partes. A primeira parte do livro dos Salmos é chamada de cânticos comuns. Eram os cânticos que os judeus louvavam diariamente, de forma comum, sem que houvesse a necessidade de louvar em uma data comemorativa. A segunda parte do livro dos Salmos é chamado de Cântico dos Degraus. Esses cânticos dos degraus, eles eram comumente louvados pelos peregrinos, que quando peregrinavam para Israel, e eles avistavam o muro da santa cidade de Jerusalém, e os degraus do templo, eles começavam a louvar os cânticos dos degraus. A terceira parte do livro dos Salmos é chamada de cânticos depressivos, e alguns chamam de hinos tristes, porque eles eram os hinos e os louvores louvados por Israel quando estavam no cativeiro, uma hora na Babilônia, outra hora no cativeiro da Medopérsia, e outra hora nos demais cativeiros a qual o povo de Israel passou. Então, meus amados irmãos, esses 3 grupos totalizam os 150 salmos que nós temos na nossa Bíblia Sagrada. Eu me arrisco em dizer que de todos os 150 salmos que encontram-se no cânon sagrado, o mais conhecido de todos, na minha humilde opinião, é o salmo que nós acabamos de ler, é o salmo de número 23. É comum você entrar na casa de qualquer pessoa e ver um quadro do salmo 23 na parede da sala. É comum você chegar na casa de alguém e ver a Bíblia aberta no salmo de número 23. É um dos salmos mais conhecidos da Bíblia, ou se não, o salmo mais conhecido de toda a Bíblia Sagrada. O salmo de número 23, meus amados irmãos, ele é conhecido pelos estudiosos como o salmo do grande pastor. A palavra pastor, ela aparece cerca de 46 vezes na Bíblia Sagrada. E 98% de todas as vezes que essa palavra aparece na Bíblia, ela se refere ou a Deus ou ao seu Filho Jesus Cristo. Se você abrir a Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 13, versículo de número 20, você vai ver o escritor anônimo aos Hebreus chamar o Senhor Jesus de o grande pastor das ovelhas. Se você abrir a Bíblia em 1 Pedro, capítulo 5, versículo de número 4,
você vai ver Pedro chamar Jesus de o sumo pastor. Se você abrir a Bíblia em Ezequiel, capítulo 34, versículo de número 12, você vai ver Ezequiel escrevendo, dizendo: ó pastor, tu és aquele que busca as ovelhas que se desgarraram da malhada. O Salmo de número 80, versículo de número 1, vai dizer: ó pastor, tu guiastes Jacó no deserto durante 40 anos. Então, meus amados irmãos, sempre que a Bíblia fala de pastor, a Bíblia, ela está se referindo ao Senhor Jesus em uma forma simbólica. Ela está se referindo, está apontando para Deus de uma forma simbólica. E quando Davi escreveu o Salmo de número 23, ele escreveu este salmo para adorar o sumo pastor das ovelhas, para adorar o pastor dos pastores. Se você estudar a palavra sumo, que vem antes de pastor, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 4, você vai ver que a palavra sumo quer dizer supremo. A palavra sumo quer dizer grandioso. A palavra sumo quer dizer plenitude. Então, quando Pedro chama Jesus de o sumo pastor, ele está dizendo que Jesus é o pastor dos pastores, que Jesus, ele é o nosso sumo pastor, aquele que está acima de tudo e aquele que está acima de todos. E no Salmo de número 23, Davi, ele vai nos mostrar algumas bênçãos que esse sumo pastor direciona para as suas ovelhas. Ele vai nos mostrar algumas bênçãos que esse sumo pastor abençoa as suas ovelhas. E a primeira bênção do Salmo 23 está no versículo 1. Se você ler o versículo 1 na primeira parte, você vai ver que Davi começa o texto escrevendo: o Senhor é o meu pastor. Eu peço que você olhe para esse texto: o Senhor é o meu pastor. Quando nós olhamos para essa frase e nós a estudamos de uma forma profunda, nós vamos ver duas coisas logo de cara. Existem dois artigos definidos nesse texto que eu acabei de ler: a letra O, que vem antes da palavra Senhor, e a letra O, que vem antes da palavra pastor. A letra O, ela é um artigo definido e ela serve para definir algo. E se você olhar, você vai ver que depois da letra O, você encontra a palavra Senhor, que é um substantivo masculino. E todo substantivo serve para qualificar algo ou mostrar a essência de algo. Olha o que Davi está nos dizendo aqui com a frase: o Senhor é meu pastor. Ele diz: o Senhor é o meu pastor. Ele está usando o artigo definido para definir a Deus como Senhor. E depois ele usa novamente o artigo definido para tratar a Deus como o seu pastor. Davi está nos mostrando aqui os dois níveis de relacionamento que o crente tem com Deus. Davi está mostrando primeiro o relacionamento de Deus como Senhor das nossas vidas. Aí logo após Davi mostrar Deus como o Senhor das nossas vidas, ele vai mostrar Deus como nosso pastor. Olha o que Davi está dizendo: ele é Senhor e ele é pastor. Nós temos que tratar ele segundo esses dois níveis de relacionamento. Primeiro nós olhamos para ele e o reconhecemos como Senhor. Primeiro nós olhamos para ele e o adoramos como Senhor. Primeiro nós olhamos para ele e o honramos como Senhor. Primeiro nós olhamos para ele e o consideramos Senhor das nossas vidas. Ele é o Senhor e nós somos os servos. Ele é o Senhor e nós somos os seus adoradores. Ele é o Senhor e nós somos os seus serviçais. E só depois que nós reconhecemos a Deus como Senhor das nossas vidas, nós passamos para o segundo nível de relacionamento, que é um pouco mais íntimo, que é de pastor e ovelha, Enquanto no primeiro nível de relacionamento ele é o nosso Senhor e nós o servimos, no segundo nível de relacionamento ele é o nosso pastor e é ele que nos serve. Ele é o nosso pastor e é ele quem nos abençoa. Ele é o nosso pastor e é ele quem nos alimenta. Ele é o nosso pastor
e é Ele quem nos guia. Ele é nosso pastor e é Ele quem nos guarda. Então eu te convido nessa noite a se relacionar de forma mais íntima com Ele. Não só como Senhor e servo, mas como pastor e ovelha. Olha só, tem muitas pessoas que querem olhar para Deus e ver apenas Ele como pastor. Tem pessoas que olham para Deus e querem ver Ele apenas como um servente. Tem pessoas que olham para Deus e querem apenas que Deus o abençoe, que Deus o guarde, que Deus o livre, mas não querem honrar a Ele como Senhor das suas vidas. Nessa noite eu te convido, honra primeiro a Ele como Senhor da tua casa, honra primeiro a Ele como Senhor da tua vida, honra primeiro a Ele como Senhor da tua mocidade, honra Ele primeiro como Senhor da tua família, e logo depois você vai se relacionar com Ele como pastor e ovelha. Ele vai ser o pastor que não vai deixar comida faltar na tua mesa, Ele vai ser o pastor que vai te livrar da morte, Ele vai ser o pastor que vai abrir a porta que estava fechada, Ele vai ser o pastor que vai curar das tuas feridas, Ele vai ser o teu pastor. Agora não se esqueça que antes dele ser o teu pastor, Ele é o seu Senhor e você é servo dele. Então essa é a primeira lição que Davi está nos dando. O nosso Deus, Ele é Senhor e Ele é pastor. Como Deus, como Senhor, você o adora e você o serve. Como pastor, Ele cuida de você. Como Senhor, você o serve e o adora. Mas Ele como pastor, é Ele quem te serve, Ele quem coloca a comida na tua mesa. É Ele quem abre a porta que estava fechada. É Ele que te guia. É Ele que te revela, é Ele que fala contigo, é Ele que se relaciona com você. Então a primeira bênção do Salmo 23 é essa, é a bênção do relacionamento. Quando Davi chama Deus de pastor, Davi estava falando do relacionamento que ele tinha com Deus. Porque se você estudar a história de Davi, você vai ver que Davi era pastor de ovelhas. E quando Davi chama Deus de pastor, sabe o que é que Davi estava dizendo? Da mesma forma que eu cuidava das minhas ovelhas no deserto, tu és o Deus que tem cuidado de mim. Da mesma forma que eu alimentava minhas ovelhas no deserto, tu és o Deus que tem me alimentado. Da mesma forma que eu guiava minhas ovelhas no deserto, tu és o Deus que tem me guiado. Da mesma forma que eu tratava das feridas das minhas ovelhas no deserto, tu és o Deus que tem tratado das minhas feridas. Quem não se lembra, em 1 Samuel, capítulo de número 17, versículo de número 34 e 35. Davi, ele está de frente do rei Saul, e ele quer se alistar para a guerra, para tentar lutar contra Golias. Só que Saul olha para Davi e diz: você é pequeno, você é fraco, você é criança, você é novo. Aí sabe o que é que Davi responde? Davi diz assim: não olha para a minha aparência, não olha para o meu tamanho, porque eu sou pastor de ovelhas, e quando eu estava pastoreando o rebanho das ovelhas do meu pai, sabe o que é que acontecia? Quando aparecia um leão e tragava uma ovelha do rebanho, eu ia até o leão, agarrava-me na barba dele e arrancava a sua cabeça. De vez em quando aparecia um urso e pegava uma ovelha do rebanho, eu ia até aquele urso e arrancava a sua cabeça. Sabe por quê? Porque eu estava tão familiarizado com as minhas ovelhas, porque eu amava tanto as minhas ovelhas, que eu era capaz de dar a minha vida por elas. Quem não se lembra o que Jesus disse em João capítulo 10, versículo de número 9: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá vida pelas suas ovelhas. Oh, aleluia! Olha só o que Davi está dizendo: eu sei que tu és o meu pastor, e tu tens a capacidade de até dar a tua própria vida por mim, porque tu és o Deus que se relaciona comigo. Da mesma forma que eu me relacionava com minhas ovelhas, tu se relaciona comigo. Então a primeira bênção do Salmo 23 é a bênção do relacionamento. Você tem um pastor que se relaciona com você. Você tem um pastor que se relaciona com você. A segunda bênção do Salmo de número 23 está na segunda frase que Davi escreve. A primeira frase é: o Senhor é meu pastor. A segunda é: e nada me faltará. Na frase "e nada me faltará", Davi está falando da segunda bênção, que é a bênção da provisão.
A segunda bênção do sumo pastor para as suas ovelhas é a bênção da provisão. Quem nunca leu aqui no Salmo de número 37, versículo 25, aonde Davi, ele vai orar dizendo: eu sou velho, mas um dia eu fui moço, e eu nunca vi um justo desamparado, e nenhum da minha descendência mendigar o pão. Sabe o que é que Davi está dizendo? Davi está dizendo que o teu pastor, ele é o pastor que provê, que o teu pastor é o Deus que traz provisão para a tua mesa. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. E nada me faltará. Se você puder estudar essa palavra, se você puder estudar essa frase no original, você vai ver que não está escrito e nada me faltará. No original está escrito: e de nada eu terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Olha o que Davi está dizendo: o Senhor é o meu pastor, e de nada eu terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Quando eu descobri isso, eu olhei para o céu e perguntei a Deus: Deus, o que é que significa? E de nada eu terei falta, ainda que eu não tenha tudo. O Espírito soprou a meu coração. Sabe o que é que Davi estava dizendo? Olha só: de nada eu não terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Olha o que Davi está dizendo: eu posso não ter tudo que eu quero, mas o meu pastor nunca deixou faltar nada que eu preciso. Eu posso não ter tudo que eu quero, mas o meu pastor nunca deixou faltar nada que eu preciso. Olha só o que é que Davi está dizendo: e nada eu sentirei falta, ainda que eu não tenha tudo. Eu posso não ter o carro que eu quero, mas eu tenho as minhas pernas para andar. Eu posso não morar na minha casa própria, mas eu tenho um teto para me proteger do sereno. Eu posso não ter almoçado no melhor restaurante, mas eu tenho feijão para matar a minha fome. Eu posso não ter a roupa da marca que eu quero, mas eu tenho um pedaço de pano para proteger e cobrir a minha nudez. Sabe o que Davi está dizendo? Ele é o meu pastor, e até hoje ele não me deixou faltar nada, ainda que eu não tenha tudo. Eu estou pregando para uma igreja aqui, que possa ser que você não tenha tudo que você quis, possa ser que você não tenha tudo que pediu a Deus, possa ser que você não tenha realizado todos os teus sonhos, mas até hoje o teu Deus nada te deixou faltar. Até hoje, todos os dias que você acordou, teve o pão na tua mesa, teve o leite na tua mesa. Então abre a tua boca, glorifica e exalta o nome dele, porque o Deus que nunca te deixou faltar nada, ele é o teu pastor, e ele é o Deus da provisão. E de nada eu terei falta, ainda que eu não tenha tudo. Eu posso não ter tudo, mas tudo que eu preciso eu tenho. Você pode não ter tudo, mas tudo que você precisa você tem. Ele pode não dar tudo que você pediu, mas tudo que você precisa Ele já te deu. Oh, aleluia, glórias a Deus. Ele pode não ter atendido todas as tuas orações, mas o essencial para você sobreviver, todo dia bate na tua porta e chega na tua mesa. Sabe por quê? Porque você tem um pastor que provê. Você tem um pastor que provê. Nada me faltará. Quando a ovelha tem fome, o pastor alimenta. Quando a ovelha se fere, o pastor cuida das feridas. Quando a ovelha se perde, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 5. E qual pastor, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa as 99 num lugar seguro e vai atrás daquela que se desgarrou? Se você se perde, ele te acha, ele te procura, ele te encontra. Olha só o que o texto lá em Lucas nos diz: não é a ovelha que vai atrás do pastor, mas é o pastor que vai atrás da ovelha. Olha só o que é que ele está dizendo: eu sou tudo aquilo que você precisa. Eu sou tudo aquilo que você precisa. Se você precisar de remédio, eu sou o remédio. Se você precisar do mantimento, eu sou o mantimento. Se você tiver com sede, eu sou a água que mata a tua sede. Ele é tudo aquilo que você precisa. E essa é a segunda bênção, a bênção da provisão. E Davi continua, versículo de número 3. Olha a expressão que Davi vai usar: refrigera a minha alma.
Se você estudar o que é a palavra refrigera, você vai ver que ela significa duas coisas. Primeiro, cura. E segundo, alívio depois da dor. O pastor que eu estou pregando, o sumo pastor que eu estou pregando aqui, o pastor dos pastores, Jesus Cristo, o nosso pastor, aquele a qual, se nós estivermos debaixo da jurisdição dele, nada nos faltará. Olha só o que Davi está nos dizendo aqui, ó. Ele se relaciona conosco, que nos protege, ele nos alimenta e ele nos cura. Davi está dizendo, ele refrigera a minha alma. Quando Davi usa a palavra refrigera, Davi está falando de cura. E quando Davi fala de cura, logo após, ele vai dizer que ele vai usar a palavra alma e vai formar a frase, ele refrigera a minha alma. Davi está dizendo aqui, ó, o meu pastor é tão poderoso que ele não cura só o corpo. O meu pastor é tão poderoso que ele não cura só o corpo. Ele tem tanto poder que ele cura até a alma. Eu estou pregando aqui um Jesus que ele não tem cura só para o teu corpo. Ele não tem cura só para os teus olhos. Ele não tem cura só para a tua coluna. Ele não tem cura só para a tua cabeça. Ele não tem cura só para os teus rins. Eu estou falando de um Deus que é tão poderoso que ele tem poder para curar aquilo que o médico não consegue tocar, que é a tua alma. Ele tem um poder para curar a síndrome do pânico. Ele tem um poder para curar o transtorno de ansiedade. Ele tem um poder para curar a depressão. Ele tem um poder para curar a alma que foi ferida. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus, muitos dos que estão ouvindo essa live na sua casa vão receber uma cura da parte de Deus. Essa depressão vai te deixar, essa depressão vai sair da tua casa, da tua vida. Ele está curando não só o teu corpo, mas receba a cura para a tua alma nessa noite. Ele cura a alma, ele refrigera a alma. Receba a cura da parte de Deus aonde você estiver. Eu vou ter ousadia aqui e vou dizer, muitos dos que estão assistindo essa live vão procurar o pastor dessa igreja e vão dizer, através de uma live que eu assisti, Deus, ele me curou. Só quem pode receber essa palavra em nome de Jesus, o teu Deus, o teu sumo pastor, ele tem poder para refrigerar a tua alma. Primeira bênção, relacionamento. Segunda bênção, provisão. Terceira bênção, cura. Ele é o Deus que cura. Salmo de número 103, versículo 1, 2 e 3. Bendize minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendize minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, porque foi o Senhor que sarou todas as nossas enfermidades. O Deus que você serve, ele cura. Quarta bênção. Olha só o que ele diz aqui ainda no versículo 3, na última parte. Por amor do seu nome. Ele se relaciona com você por amor do seu nome. Ele alimenta você por amor do nome dele. Ele cura você por amor do nome dele. Ele provê para você por amor do nome dele. Sabe o que isso quer dizer? Não é por nós, é por ele. Sabe por que ele provê tudo que você precisa? Não é porque nós merecemos, é por causa dele mesmo. Sabe por que ele manda o alimento para a nossa mesa? Não é porque nós merecemos, é porque ele ama o seu próprio nome. Sabe por que ele nos livra do mal? É porque ele ama o seu próprio nome.
Sabe por que muitas vezes ele fechou a sepultura? É porque ele ama o seu próprio nome. Sabe por que muitas das vezes, quando nós pensávamos que tudo iria acabar, e ele chegou com providência? É porque ele ama o seu próprio nome. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não vem de nós, não vem dos nossos méritos, é tudo através da graça de Deus. É tudo através da graça de Deus. E eu vou encerrar agora dizendo: tudo que chegou até a tua casa foi por causa da graça dele. Tudo que chegou até a tua vida foi por causa da graça dele. Tudo que chegou até a tua família foi por causa da graça dele. Você não merecia, mas ele te achou. Você não merecia, mas ele correu atrás de você. Você não merecia, mas ele trouxe o pão para a tua mesa. Você não merecia, mas ele te salvou do pecado. Você não merecia, mas ele escreveu teu nome no livro da vida. Você não merecia, mas ele te batizou com o Espírito Santo. Você não merecia, mas ele perdoou teus pecados. Você não merecia, mas ele fez tudo isso por amor do seu nome. É por amor do seu nome. Isso é graça. Isso é graça. Receba a graça de Deus aonde você estiver agora. Que a graça de Deus te alcance aonde você estiver agora. Que a graça de Deus te envolva aonde você estiver agora. Que a graça de Deus te visite aonde você estiver agora. Que a graça de Deus chegue nos hospitais agora. Que a graça de Deus chegue até os presídios agora. Que a graça de Deus chegue